Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então com uma pequena retrospectiva dos pensadores da sociologia, e em breve vamos entrar daí com o assunto dos clássicos da sociologia, tá bom? Então vamos refrescar um pouquinho a memória sobre o surgimento histórico dessa ciência, onde tudo começou. Nós vamos ter como um dos primeiros pensadores a respeito dessa ciência, que vai embasar essa ciência nos seus primeiros modelos, o Conde de Saint-Simon, e seu nome original seria Claude Henri de Rouvroy, francês, nascido em Paris em 17 de outubro de 1760 e vem a morrer no dia 19 de maio de 1825. Foi um filósofo e economista francês e um dos fundadores do socialismo moderno e teórico do socialismo utópico. Foi um dos fundadores do socialismo moderno e teórico do socialismo utópico, que não vai ter esse nome na época dele. Esse nome vai surgir depois, graças às teorias do socialismo científico desenvolvidas por Karl Marx e Friedrich Engels. Então, ele, depois dessa classificação desenvolvida por esses dois pensadores posteriores a ele, vão classificar o Conde de Saint-Simon como um socialista utópico. Para quem não lembra, o socialismo dito utópico era visto de forma pejorativa por Karl Marx, por tratar-se de, entre as suas várias características, uma forma de se implementar o socialismo em uma sociedade de forma branda, aos poucos, pelo viés da influência cultural, né, com calma, seguindo o fluxo natural das coisas, né? Diferente das outras vertentes socialistas que vão querer implementar a ferro e fogo o comunismo, né? O socialismo para chegar ao comunismo, que seria o ideal do socialismo, melhor dizendo. Saint-Simon vai defender o sancionismo, que é o reconhecimento da satisfação das necessidades da classe industrial / trabalhadora, tá? Para ele, a classe trabalhadora não é somente chão de fábrica, mas toda e qualquer pessoa que é ativa, que trabalha, que produz. Então, todas as pessoas envolvidas no trabalho produtivo que contribuíam para a sociedade, incluindo empresários, gerentes, cientistas, banqueiros, além de trabalhadores manuais e outros, em detrimento da classe ociosa. Então, diferente da teoria do Marx, que geralmente é mais conhecida, que separa ali burguesia e proletariado, o Saint-Simon enxergava a sociedade entre duas classes também, que opunham forças entre si, mas que era a classe ociosa e a classe produtiva trabalhadora, tá? E essa classe ociosa, então, é entendida como pessoas capazes que preferiam ser parasitas e se beneficiar do trabalho de outras pessoas, enquanto procuravam evitar trabalhar, né? Então, é a famosa elite que descansa lá, tira suas férias, faz suas viagens, desfruta de uma vida de qualidade exacerbada às custas daqueles que trabalham. Agora, olha só que interessante essas duas questões. Karl Marx vai colocar esse pensador como um socialista utópico, mas ele vai ter características que não são exclusivas do socialismo. Ele vai ter características que são favoráveis até mesmo para um pensamento liberal capitalista, principalmente a segunda que eu vou citar. Mas a primeira questão interessante aqui é que ele é favorável a hierarquias, exceto as constituídas por hereditariedade. Ele era extremamente defensor da meritocracia e ao reconhecimento meritocrático do indivíduo. E era contra a intervenção do Estado sobre a vida comum. Então, ele defendia, de certa forma, o Estado mínimo, sob influência da teoria de Adam Smith, que também é economista e também vai trazer um viés bastante libertário com relação à questão econômica e a relação disso com o governo, com a forma de exercer a política numa nação. E defendia uma estrutura de socialismo
tecnocrático. O que seria isso? Em que as autoridades da classe industrial seriam as autoridades políticas. Nada mais justo, né, do que alguém que está bem no meio daquilo que vai trazer dinheiro para o povo, estar também encabeçando a questão política, né, que seria o exercício do poder máximo sobre um povo. Entre outras ideias interessantes do Conde de Saint-Simon, ele defendia o cristianismo de raiz. Eu coloquei aqui em forma de gíria, de coloquialismo, no sentido de que buscasse o princípio do cristianismo lá das suas origens, né? Viver o cristianismo puro e simples, e não esse monte de exageros e ornamentos e detalhes e coisaradas que foram sendo acrescentadas na prática religiosa cristã, independente da vertente que fosse. Outro pensador que vamos ter aqui é o famoso Auguste Comte, que conheceu Saint-Simon, foi empregado de Saint-Simon, teve certa influência dele sobre sua obra, e chegou num momento que os dois começaram a divergir em suas opiniões e cada um seguiu seu caminho dentro da ciência da sociologia. Tá? Auguste Comte, seu nome original é esse palavrão enorme aí, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, nascido em Montpellier, isso, também francês, no ano de 1798. Isidore, enfim, Auguste Comte, foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, ou seja, a sociologia, e por ter fundamentado pela primeira vez a teoria positivista. Teoria positivista também vai ter fundamento na forma de uma prática científica que se baseie na experiência para averiguação da sua verdade teórica anterior. Começou a trabalhar como secretário do Conde de Saint-Simon e também foi o primeiro a utilizar o termo sociologia, porque antes disso, na época de Saint-Simon, era conhecida como física social, essa ciência. O termo sociologia surgiu somente nos volumes do curso de filosofia positiva. Comte já havia rompido o trabalho com Saint-Simon devido à incompatibilidade de ideias. Em 1947, o filósofo fundou o que ele chamou de religião da humanidade, ou religião positivista. O cara era tão extremo que ele transformou essa ciência numa devoção espiritual, tá? Uma religião. E essa seria uma doutrina que daria lugar à religião comum, colocando o homem e o desenvolvimento do estágio positivo da humanidade. A ciência e a crença no cientificismo, no lugar da ideia comum de Deus. Então, vocês vão verificar que, para Auguste Comte, o ápice do pensamento humano, o momento mais avançado de pensamento é a ciência. As ideias de Comte conquistaram adeptos fora da França, inclusive no Brasil. Aqui nós vamos ter uma influência muito grande comtiana, principalmente entre os militares que lideraram a Primeira República e inspiraram-se em sua doutrina positivista. O filósofo morreu no ano de 1857 em Paris, aos 59 anos. Essa influência positivista você pode averiguar muito bem no meio da nossa bandeira, certo? Ordem e progresso é uma pequena síntese de alguns dos princípios da teoria de Auguste Comte, né, que defendia o amor, a ordem e o progresso. Foi responsável por dar as primeiras bases do positivismo, entre elas a famosa lei dos 3 estágios de desenvolvimento humano. Então, para Auguste Comte, a história da humanidade vai se resumir em 3 grandes fases. O estado teológico, em que todas as explicações fenomênicas existenciais vão se voltar à explicação teológica, ou seja, é assim porque Deus quis, porque Deus fez.
A segunda é um estágio metafísico, onde nasce no seio da humanidade o pensamento, a filosofia, a razão, tentar trazer uma explicação minimamente lógica para os eventos, para as coisas, para nós mesmos, para a existência. E por fim, nós temos o momento ou estágio positivo, no qual nasce a ciência e ela traz à tona um modo diferenciado, muito mais evoluído, muito mais elaborado, muito mais tecnológico para se explicar todas as coisas, os fenômenos, as realidades, a ontologia e assim por diante, certo? Então, o positivismo é uma marca de nascimento da ciência, que consiste em colocar à prova todas as teorias elencadas na prática. E a partir da prática e a sua possibilidade de repeti-la, assinar então a possibilidade disso ser uma verdade, pelo menos dentro de um paradigma. Suas principais frases, e aqui nós vamos ver então a famosa frase que inspirou a nossa bandeira brasileira. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, ou seja, por objetivo. Outra frase dele: todos os bons intelectos têm repetido, desde o tempo de Bacon, que não pode haver qualquer conhecimento real senão aquele baseado em fatos observáveis. Outra frase: viver para os outros não é somente a lei do dever, mas também a da felicidade, que vai também ao encontro de muitas linhas e abordagens dentro da psicologia. E uma última frase: saber para prever a fim de poder. Então, aqui nós vemos também o panorama de fundo de que o conhecimento é uma forma de poder, é uma forma de domínio. Quando você sabe, quando você conhece, quando você tem acesso à ciência de determinado assunto, você domina sobre ele. Então, era isto. Espero que tenha sido útil. Registre suas dúvidas aí nos comentários e, assim que possível, eu te respondo. Um abraço e boa aula!